A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Graça e paz, internautas, professor Ferreira de volta com tudo ao YouTube. Vou gravar uma série de vídeos, 3 vídeos, refutando 3 falas de um professor internetês e dizer que estou de volta. Professor Ferreira está de volta contra todas as heresias e todos os hereges, independente de suas áreas de atuação. Mas esse vídeo é sobre um professor internetês que, em uma apresentação ou entrevista, falou que perguntaram se a fé vinha pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e ele falou não. Ele falou não e usou como base Abraão. Ele fala: Abraão não tinha Bíblia e tinha fé. Adão não tinha Bíblia e tinha fé. Noé não tinha Bíblia e tinha fé. Então, essa ideia de que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, falando-se da Bíblia Sagrada, seria apenas uma metodologia para induzir o povo. É o que o professor internetês esquece dos contextos em que vivia Adão, Noé e Abraão. Houve uma época em que a palavra, não apenas a palavra de Deus, mas as histórias, os contos, as filosofias, antes da escrita, ela era oral. Gente, pelo amor de Deus, você não precisa ser especialista para saber disso. Antes de os fenícios criarem a escrita, todas as histórias, todas as versões, todas as falas, todas as palavras eram transmitidas de forma oral. Então, a palavra de Deus no tempo de Adão, no tempo de Noé, oral. Sem dúvida, oral. Já nos tempos de Abraão, poderia haver escrita, tanto que Moisés, ou o escritor do Pentateuco, ele faz uso, principalmente do Gênesis, de pelo menos 10 ou 11 obras escritas, 10 ou 11 livros ou tabuinhas escritos em argila. Então, primeiro, antes da escrita, toda a palavra era oral, então não se fazia necessário de escrita. Segundo, o contexto de Adão era Adão, Deus, Eva e os animais. Então, é um argumento realmente descabido. No entanto, com o decorrer do tempo e das eras, com a evolução humana, antropológica, veio a escrita e automaticamente a palavra de Deus passou a ser escrita em pedras, em papiros, depois em pergaminhos, e isso foi se normatizando, e a Bíblia tornou-se a palavra final de Deus, tá? A palavra escrita final de Deus. Olha só como é fácil refutar estes professores interneteses, né? Agora, Paulo diz que, escrevendo aos Coríntios, diz que ninguém vai além do que está escrito na palavra de Deus, escrito na lei escrita, na Torá dos Neviim, Ketuvim, e, consequentemente, a posteriori, nos evangelhos e nas próprias cartas paulinas, joaninas, cartas de Tiago, Judas, enfim, Apocalipse e Hebreus, os escritos do Novo Testamento. Então, você vê que o próprio Deus manda que Moisés escreva os mandamentos em tábuas. Aliás, o próprio Deus escreve os mandamentos em tábuas de pedra e dá a Moisés. Por quê? Gente, é a evolução dos povos, evolução cultural, evolução histórica, a invenção da escrita. Então, pelo amor de Deus, vamos parar de dar créditos a esses professores interneteses que usam chavões chamativos, fazem perguntas chamativas que parecem astronômicas, mas na verdade não passam de perguntas bobas. Meu muito obrigado.